Secretário Auxiliar do Ministério Público, Daniel Saunier de Pierre Levé. Soldado da Polícia Militar. Nesse momento, eu concedo a palavra ao senhor secretário auxiliar do Ministério Público, Daniel Saunier de Pierre Levé, que falará em nome dos homenageados. Deputado Carlos Cabral, acho que a gente deveria ter mudado a liturgia, né, para que o meu discurso fosse antes do de Vossa Excelência, porque depois de um discurso tão brilhante como esse, fica até difícil falar aqui. Mas, excelentíssimo senhor deputado Carlos Cabral, proponente desta sessão solene, gostaria de cumprimentar aos homenageados que estão aqui nessa noite, recebendo o título de cidadão goiano, e os que estão recebendo também a medalha Pedro Ludovico Teixeira, a medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira. Senhoras e senhores, ocupo esta tribuna na noite de hoje, tomado por um sentimento de dupla felicidade. Primeiro, pela imensa honra de ter sido indicado para receber a medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira, a mais alta comenda concedida pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Uma honraria que carrega o nome do fundador de Goiânia, estadista que ousou erguer no cerrado o futuro do nosso Estado, tornando essa distinção o símbolo máximo de compromisso e dedicação a Goiás. Em segundo lugar, a alegria se multiplica pela imensa honra e responsabilidade de falar em nome de todos os agraciados desta noite. Homens e mulheres de fibra, nobres integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, que por suas profissões vocacionadas ao sacrifício diário, pela coragem e por feitos extraordinários em prol da sociedade goiana, demonstram razões mais do que suficientes por si sós para estarem aqui recebendo essa justa comenda. Confesso que na semana passada, ao receber a notícia desta indicação, fui tomado em primeiro momento por um sentimento de euforia e êxtase. Contudo, com o passar das horas e no silêncio da reflexão, peguei-me questionando se de fato era merecedor de tamanha deferência. Afinal, como servidor efetivo do Ministério Público do Estado de Goiás, não conto com tantas décadas de trajetória. São 15 anos de casa. 15 anos, é verdade, dedicados integralmente às promotorias de justiça com atribuição na defesa do cidadão. Uma matéria que impõe uma sobrecarga mental desafiadora, pois é no Ministério Público que a população tantas vezes enxerga e busca a sua última trincheira para a garantia e defesa dos seus direitos mais urgentes. Mas, ao revisitar a minha história, lembrei-me das batalhas incansáveis travadas em prol do funcionalismo público goiano. Relembrei-me das inúmeras trincheiras que ocupamos aqui, nesta Casa de Leis. A luta firme em defesa da revisão geral anual, a resistência contra o fim da licença-prêmio e do quinquênio, o combate à precarização do nosso IPASGO, a oposição à reforma da Previdência Estadual e os embates focados na valorização das carreiras, a exemplo da construção do Estatuto próprio dos servidores do Ministério Público de Goiás, que posteriormente serviu de parâmetro para o Estatuto do Tribunal de Justiça de Goiás, além de tantos outros projetos que tive o privilégio de colaborar diretamente com a redação. Tudo isso porque temos uma convicção inegociável: a prestação de um serviço público de excelência e qualidade à sociedade passa impreterivelmente pelo respeito
e pela valorização do servidor público. E ao olhar para trás, em todas e em cada uma dessas jornadas, um nome esteve invariavelmente ao nosso lado: o deputado Carlos Cabral. Vossa Excelência nunca foi apenas o parlamentar dos seus colegas de origem do Tribunal de Justiça. Vossa Excelência sempre foi o verdadeiro porta-voz e defensor de todos os servidores públicos do Estado de Goiás. E não foram palavras vazias. Ouvimos de sua boca reiteradas vezes que o senhor estava deputado estadual, mas era servidor público de carreira e que jamais votaria contra a categoria. E nós somos testemunhas vivas deste compromisso ético quando colocado à prova. Mesmo compondo a base do governo, o senhor votou contra a proposta que alterava a previdência dos servidores estaduais, ciente que aquele voto significaria o rompimento político imediato. O rompimento veio, mas a sua honra e lealdade permaneceram absolutamente intactas. Caminhando para o encerramento, gostaria de resgatar um fato que ilustra com perfeição como a gratidão verdadeira nasce de gestos que, aos olhos desatentos, podem parecer corriqueiros, mas que guardam uma grandeza monumental. O ano era 2011. A database do funcionalismo estadual deveria ter sido implementada no mês de maio. Chegávamos a setembro e nos deparávamos com um cenário desconcertante. O Ministério Público e o Tribunal de Justiça haviam remetido ao Legislativo os projetos de lei para a recomposição das perdas inflacionárias no percentual de 6,47%. No entanto, o projeto protocolado 4 meses antes sequer havia sido lido em plenário, inviabilizando qualquer tramitação. Este que vos fala, naquele mês de setembro de 2011, recém-nomeado, vivia a expectativa da posse e do exercício no Ministério Público de Goiás, mas já acompanhava as matérias legislativas da categoria, e por ter trabalhado por mais de 2 anos no Poder Legislativo do Distrito Federal, não conseguia assimilar a letargia imposta àquela tramitação. Ao acessar a página do nosso sindicato, o Sindicemp, deparei-me com uma convocação. Não era uma manifestação de rua, mas uma mobilização virtual, que era para que os servidores enviassem e-mails aos deputados estaduais. Ferramenta esta que, em 2011, exercia um formidável poder de pressão. De posse da lista dos 41 deputados daquela legislatura, enviei a seguinte mensagem: prezado senhor deputado ou deputada, venho por meio deste solicitar os préstimos de Vossa Excelência, no sentido de provocar a mesa diretora a providenciar a leitura do PL tal, que ainda se encontra no gabinete da presidência, inexplicavelmente há aproximadamente 4 meses. O referido projeto não trata de aumento, e sim, então, somente a recomposição das perdas inflacionárias da remuneração da categoria dos servidores públicos dos servidores do Ministério Público do Estado de Goiás, no percentual de 6,47%. Na certeza de ter o pleito acima atendido, renovo os votos de estima e apreço, atenciosamente, Daniel Saunier de Pierre-Levé. Disparei as mensagens. O silêncio imperou na maioria das caixas postais. Contudo, às 19h48 daquela mesma data, eu recebi a seguinte resposta: caro companheiro do Judiciário, tenho realizado cotidianamente gestões junto à presidência desta Casa de Leis, no sentido de colocar em pauta, na pauta do dia, o PL 2011-001-784. Como funcionário de carreira do Poder Judiciário goiano, sou sensível às reivindicações dos colegas servidores.
Pode-se comprovar meu empenho pela reportagem postada em O Popular no dia 12/8 e, posteriormente, no Jornal do Sim de Justiça. Estarei sempre alerta e empenhado em relação às reivindicações da classe trabalhadora goiana, em especial da minha categoria. Atenciosamente, Carlos Cabral, deputado estadual. O único deputado a responder àquele apelo foi Vossa Excelência. O único. E essa atuação firme não parou nas palavras. Enfim, em dezembro daquele mesmo ano, fruto dessa pressão e do compromisso assumido, o projeto foi finalmente lido em plenário, votado e aprovado, contando, como não poderia ser diferente, com o voto favorável e decisivo do deputado Carlos Cabral. Aquele gesto valeu uma vida de respeito. Naquele momento eu conheci um homem público, genuinamente comprometido com as causas coletivas. Um gesto tão singelo que foi capaz de quebrar minhas resistências partidárias da época, decorrente das eleições presidenciais de 2010, fazendo-me reconhecer ali uma liderança indispensável. O seu mandato sempre foi e continua sendo um mandato necessário para Goiás. Suas portas sempre estiveram franqueadas, tanto às lideranças classistas, quanto a qualquer cidadão que batesse a sua porta. Na condição de líder da minha categoria, encontrei no seu gabinete um esteio permanente de diálogo, lealdade e parceria. Por tudo isso, ao lado desses bravos combatentes da segurança pública e do salvamento, que hoje também são laureados, recebo esta condecoração com um coração cheio de orgulho e de gratidão. Finalizo com as imortais palavras de William Shakespeare na obra Henrique V, que sintetiza um laço de quem divide as mesmas trincheiras. De hoje até o fim do tempo, nós seremos lembrados. Nós, os afortunados. Nós, os irmãos. Pois aquele que hoje sangra comigo será o meu irmão. Muito obrigado. Eu peço desculpas, mas são 16 anos nessa casa. Nenhuma vez, Daniel, ninguém tinha conseguido fazer. Me considero um cara que sou muito controlado nas emoções, mas seu discurso realmente me emocionou muito. Eu sempre soube que eu estive aqui, esses anos todos, para fazer o que eu acho que tinha que ser feito, para fazer o certo, para respeitar o cidadão que votou em mim, me elegeu para ser deputado, seja para ter uma resposta de um e-mail, seja para atender no nosso gabinete. E eu divido essa emoção com toda a minha equipe, que sempre trabalhou tão bem, sempre soube respeitar qualquer cidadão que chegasse no nosso gabinete. Todo mundo merece respeito, todo mundo merece ser ouvido, todo mundo merece ter um representante que verdadeiramente cumpra a sua função, seja um verdadeiro servidor público. Eu sempre falo que a gente está nessa vida aqui é para servir. Se não fosse por isso, se fosse pelo dinheiro, eu estava na minha profissão, estava na minha casa, cuidando dos meus filhos. E hoje, um dia especial, porque minha filha me ligou chorando,
de vídeo a hora que ela saiu da escola, reclamando da minha ausência. E eu sei que, ao escutar suas palavras, eu entendo que tem uma missão na minha vida que Deus me deu e eu estou cumprindo ela. E é com palavras como as suas que me dão força para eu entender o que eu tenho que fazer aqui, superar as dificuldades e continuar. Obrigado, meu irmão. Obrigado de coração. Me desculpem a minha emoção. Me perdoem pela